Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Essa é a sexta aula de matemática. Eu sou o professor Micael e hoje nós vamos falar de um assunto que é bem legal, que é porcentagem. Vamos ver como é que é porcentagem no concurso público. Vamos para a aula? Porcentagem, o que significa, né? Significa a razão cujo denominador é igual a 100. Então, toda vez que tiver esse símbolozinho aqui, que a gente conhece como porcentagem ou percentagem, a gente sabe que é um número fracionário, é uma fração de denominador 100. Então, se a gente tiver lá 35%, é o mesmo que escrever 35 sobre 100, que é igual a 0,35. Se eu dividir 35 por 100, dá 0,35, né? O que significa, então, 30 ou 35%? Quer dizer que cada grupo contendo 100 tem 35 que a gente vai usar. Por exemplo, tem uma eleição e nessa eleição, ó, eu vou escrever aqui, tem uma eleição e nessa eleição 35% das pessoas, né, votaram no candidato A. O que isso significa? Significa que em cada 100, 35 votaram nesse candidato. 100 pessoas, 100 eleitores, 35 votos para esse candidato. Então é isso que significa. É uma fração, é uma razão de denominador igual a 100 e ela faz uma comparação da parte com o todo, tá bom? Certo. E como é que a gente faz conta com isso? Então tem alguns jeitos de fazer. Primeiro deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Ó. 28% pode ser escrito como 28 sobre 100 ou 0,28. 45,3% pode ser escrito como 45,3 por 100 ou 0,453. 5% a gente vai escrever 5 dividido por 100 ou 0,05. 3,4%, 3,4 sobre 100, que é o mesmo que 0,034. E 128%, 128 dividido por 100, que é o mesmo que 1,28. O que a gente usa para fazer as operações, a gente pode usar essa porcentagem aqui, que é fracionária, ou essa aqui, que é decimal. Em qualquer uma das duas a gente consegue usar para realizar as contas que a gente precisa fazer, os cálculos de porcentagem, tá bem? O que é importante a gente entender aqui? Esse daqui a gente chama de fator de multiplicação. Dá para fazer conta com ele, né? Por exemplo, uma coisa bastante importante. Você vai comprar alguma coisa, o preço daquela coisa é 100%. Se a pessoa te dá, por exemplo, um desconto de 15%, você vai pagar 85%. Né? Sobrou 85%. Que é o mesmo que 0,85. 85% é 0,85, né? Ou seja, se eu multiplicar o valor que eu tenho por 0,85, eu estou tirando 15% daquele total. Isso às vezes ajuda bastante, né? O mesmo serve para quando a gente vai aumentar. Então, por exemplo, algo custava 100%, teve um aumento de 25%, agora ele custa 125% e o fator multiplicativo é 1,25. Isso quer dizer que se você pegar algo e multiplicar por 1,25, você já está somando 25% a ele. Tá? Um outro jeito de fazer soma e subtração é achar quanto é, por exemplo, no caso dos 15% aqui. Encontrar quanto é 15% daquilo e depois fazer uma subtração de valores. Da mesma forma que adicionar 25%, você encontra 25% de um valor e depois faz a soma, dá do mesmo jeito, tá bom? Olha uns exemplos aqui. Eu quero calcular 30% de 90, tá? Então, como é que eu faço isso? 90, que é o todo, equivale a 100%. A gente quer calcular 30%, e isso é igual a x. Entenda que numa porcentagem a gente usa, né, a gente faz com regra de 3 diretamente proporcional, regra de 3 simples diretamente proporcional, tá? É sempre assim, não tem erro. Então, o nosso x vai ficar
90 vezes 30%, né? A gente multiplica assim, dividido por 100%. Eu vou simplificar esse porcento com esse zero com esse zero com esse, e sobrou x igual a 3 vezes 9, 27. Então 30% de 90 é 27. Se você fosse ter um aumento de 30% num valor, você ia então somar 27. Se ao invés de aumento fosse um desconto de 30%, você ia então subtrair 27. Tá? Então 30% de 90 é 27. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe bastante importante. 30% é um valor de referência. 30% de 90 é 27. Agora, se nós formos calcular, por exemplo, 30% de 150, nós vamos encontrar um outro valor. Maior que 27, com certeza, porque 150 é maior que 90. Apesar de 30% ser o mesmo, né? A gente vai encontrar um valor diferente. Então, 150, nesse caso, é o nosso 100%. A gente quer calcular 30%, e isso é igual a x. Como é que fica? X vai ser igual a 150 vezes 30% dividido por 100%. Vou simplificar porcentagem por porcentagem. Esse zero com esse zero com esse. Sobrou ali 15 vezes 30, que é 45. Então perceba que 30% é um valor que quer dizer que cada 100 eu vou pegar 30. Né? Se o número for maior, 30% desse número é maior. Se o número for menor, 30% é menor. Olha só, 30% de 90 é 27, 30% de 150 é 45. E se nós fôssemos calcular 30% de um número menor que 90, com certeza o resultado seria menor que 27. Tá? Outro exemplo. Esse aqui já é um pouco diferente daquele. 90 corresponde a 30% de qual valor? Então, existe um valor, que é o todo, e eu sei que se eu pegar 30% desse valor, nós pegamos 90. Então, como é que a gente faz isso? O valor total eu não sei, é o que corresponde a 100%. Eu não tenho esse valor, é x. E eu quero calcular ele, né? Eu sei que 30% equivale a 90. Então, 90 equivale a 30%, o todo equivale a x. Então, x vai ser igual a 90 vezes 100% dividido por 30%. Esse porcentagem eu vou simplificar com esse zero com esse. Aí aqui em cima eu tenho 90 vezes 10, que é 900. 900 dividido por 3 é 300. Então perceba que aqui eu já tinha a porcentagem, o valor da porcentagem, eu queria achar o todo. E o todo, nesse caso, é 300. Então nós sabemos que 90 corresponde a 30% de 300. Ou, em outras palavras, se eu fizer 30% de 300, eu vou encontrar 90. Tá? Mais um exemplo? Esse eu quero achar a porcentagem. 90 corresponde a quantos por cento de 360? Então vamos ver. 360 é o todo, ou seja, o 100%. 90 vai corresponder a x. Montando aqui, nós temos que x é igual a 90 vezes 100% dividido por 360. Eu vou simplificar esse zero com esse, tá? E aqui eu tenho 900% dividido por 36. Ou seja, nosso x vale 25%. Então, 25% de 360 é 90, ou seja, 90 equivale a 25% de 360. Então, simples, eu sempre recomendo fazer dessa forma. Faz a regrinha de 3, monta a regrinha de 3, fica muito mais fácil, muito mais prático, e você não precisa ficar pensando muito, lembrando de muitos jeitos, né? Porque tem muitos jeitos de fazer. Tem gente que vai falar para você que calcula 10% disso, 10% daquilo, que é assim, que é assado, que faz assim, que faz assado. Não se preocupe com isso. Esse jeito que eu mostrei para vocês, ele resolve qualquer tipo de exercício, tá bem? Agora nós vamos resolver questões de concurso, tá? Então vamos fazer aquele esquema, dá uma olhadinha no exercício que está aqui, você tem a apostila aí com você, dá uma olhada, tenta resolver o exercício e depois você vê como é que eu resolvi, tá bem? Vamos lá?
Então vamos ao primeiro exercício de concurso. Aqui nós temos a informação que Marcelo gastava mensalmente 20% do seu salário com transporte. Tá? Com o aumento de 15% na tarifa, então a tarifa era um valor, ela aumentou 15%, e o gasto do transporte público do Marcelo aumentou em R$ 48. Com essas informações, pode-se afirmar que o salário de Marcelo. Então a primeira coisa a saber é qual o valor, quanto do salário o Marcelo gastava com transporte. Que informação que nós temos? Que com esses 15% de aumento, resultou em R$ 48 a mais. 15% equivale a 48, né? Então aqui eu vou calcular 100%. E esse 100% vale X. Vale lembrar que esse 100% aqui é o total do transporte que ele está gastando, não é o total do salário não, tá? Esse é o total do transporte. Então ele vai gastar X aqui. Quanto que ele vai gastar? Vamos fazer essa conta. Então X vai ser igual a 48 vezes 15% dividido por 100%. Porcentagem eu simplifico com porcentagem, né? Aqui vai dar 320. Ou seja, ele tem um gasto de R$ 320 por mês de transporte. Aí com isso a gente consegue fazer o cálculo do salário dele. Porque o que a gente sabe? Que 320 corresponde a 20% do salário. Está escrito aqui, ó. O gasto de transporte dele é esse. Então, 100%, que é o salário total, né? Aí aqui sim nós vamos calcular o salário dele. Equivale a X. Então vamos lá. X então vai ser igual a 320 vezes 100% dividido por 20%. Vou simplificar a porcentagem com porcentagem. Esse 20 e o 100 são múltiplos de 20, né? X é igual a 1.600. X é igual a 1.600. Está aqui, alternativa C. Então a primeira coisa que fizemos aqui foi descobrir o quanto ele gastava e depois qual o salário dele. Então são duas informações importantes. Esse 15% é 15% de aumento na tarifa e ele corresponde a 48. Achando que ele 100% aqui do que ele gasta com transporte, eu consigo achar 100% do salário. Então só tem que tomar cuidado para interpretar direitinho o texto. Tá bem? Vamos para o próximo? Segunda questão. Cássia começou a trabalhar e agora recebe todo mês um salário fixo. Nesse mês, ela sabe que destinou 40% do salário para alimentação, 25% para o aluguel da casa e ainda quer dar 30% do que restou para sua mãe, que corresponde a 462. Então, 30% do que sobrou é 462 e ela deu para a mãe dela. Então, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Esse daqui é o todo, tá? É o salário todo, que é o 100% do que ela recebe, né? Ela pegou aqui 40% e ela vai gastar isso com alimentos. Ela pegou 25% e ela gasta com aluguel. E sobrou um tanto, tá? Sobrou um tanto. Esse tanto é 35% do salário dela. Se você somar 40 com 25 dá 65. Então, para dar 100%, sobrou 35%, certo? Perfeito. Desse que sobrou, 30% disso corresponde a 462, né? Então, 100% disso corresponde a quanto? Note que quando eu fizer esse cálculo, vai ser o cálculo do que restou, só desse pedacinho, tá? Então, x vai ser igual a 462 vezes 100 dividido por 30. Eu vou simplificar esse com esse. Vai ficar então 4.620 dividido por 3. Vou fazer aqui embaixo, tá? X é igual a 4.620 por 3. Vai dar uma vez, sobra 1. Baixo 6 dá 5 vezes, sobra 1. Baixo 2 dá 4 vezes, sobra 0. Baixo 0, não dá para dividir, põe lá. Então 1.540 corresponde a 30%
de 35%, que é essa sobrinha aqui. A gente quer saber quanto que ela paga de aluguel. Então, esse 35%, esse 1.540 é 35% do todo dela, né? Então, 1.540 é 35%. Como eu quero saber uma outra porcentagem que também é do todo, que é o aluguel, 25% do todo, eu já posso fazer direto aqui, 25%, que corresponde a X. Se você quiser colocar 100%, achar o quanto ela ganha, depois calcular 25% disso, também pode, não está errado, tá bom? Então, X vai ser igual a 1.540 vezes 25 dividido por 35. Eu vou simplificar o 25 e o 35 por 5, que aqui dá 7 e aqui dá 5, tá? Agora, então, eu vou pegar o 1.540, vou fazer vezes 5, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 4, 20, 0, 1, 2, 5 vezes 5, 25, 27, 5, 1, 2, 5 vezes 1, 5, 1, 2, 7, né? Então, 1.540 vezes 5 dá 7.700. Agora eu vou dividir por 7, que aqui vai dar uma vez com resto zero, baixo 7 também dá uma vez com resto zero, baixo 0 não dá para dividir, põe aqui, baixo outro 0 não dá para dividir, põe aqui, ou seja, 1.100, o que ela pagou de aluguel é 1.100, R$1.100. E isso equivale a 40% do total do salário dela, tá bem? Espera aí que eu tô com o meu dispositivo em cima aqui, pronto. Ah, não tem problema, isso aqui foi outra conta. Certo? Vamos lá? Vamos para o exercício 3, então? 3. 2 estudantes foram almoçar em um restaurante self-service, onde o quilograma da comida custava R$ 59. Os dois juntos comeram 900 gramas de comida e beberam 2 refrigerantes de R$ 4,50 cada um. Quando foram pagar a conta, ficaram surpresos com a cobrança dos famosos 10% do garçom. De toda forma, os estudantes pagaram somente 10% sobre o valor da comida, não em cima do valor do refrigerante que eles compraram, né? Então a pergunta é quanto que eles pagaram, tá? Primeira coisa a saber é quanto que eles gastaram de alimento, certo? Então a gente vai pegar 59 e fazer vezes 0,9. Por quê? 900 gramas é igual a 0,9 quilogramas, né? Só dividir por 1.000. E o preço do quilograma que é 59. Então a gente só pode fazer conta com coisas na mesma unidade, tá? 9 vezes 9 é 81, né? 1 vão 8. 9 vezes 5, 45, com 8, 53. Uma casa depois da vírgula, 53,10. Quer dizer, de alimentação ficou 53,10. Agora eu tenho que saber quanto que é 10% disso para poder somar e ver o quanto que eles gastaram no total, né? Então, 53,10 é o mesmo que 100%. Eu vou calcular direto 110%. Lembra que eu expliquei lá atrás? É 100%, aumentou 10, então passou a ser 110% do total, tá? Então ficou x igual 53,10 vezes 100 dividido por vezes 110, né? Vezes 110 dividido por 100, tá? Então x vai ficar igual 53,1 vezes 110. Esse zero aqui eu vou colocar no final, tá bom? Esse quando é vezes 1 é facinho, né? Vou fazer isso. 1, 3 e 1, 4, 5 e 3, 8, baixo 5, aquele zero que faltou, uma casa depois da vírgula, está aqui. Então fica 5.841 dividido por 100, ou seja, x é igual a 58,41. Esse foi o valor que eles gastaram com comida. Então eu tenho que somar a esse 58,41 mais R$ 9,00, que são os 2 refrigerantes, cada um custando R$ 4,50, né? 1, 4, 7, vai 1, 6, 67,41 que eles gastaram. Tá bem? Fácil, tranquilo? Então, entenda que não está difícil. Ele só tem uma linha do tempo, uma linha, né? uma série, uma sequência lógica que tem que ser seguida para a gente conseguir resolver, tá bem? Vamos para o próximo?
Quarto exercício. Um ventilador foi comprado por 216 e vendido com um lucro que representa 55% do valor do preço de venda. Então, por quanto ele foi vendido? Bom, se ele foi comprado e foi vendido com um lucro que é 55% do preço de venda, não foi acrescentado 55% nele, significa que esses 216 que ele foi comprado equivalem a 45% do preço de venda, tá? E o que a gente quer saber é 100%. Qual é o valor total, tudo bem? Por que 45%? Porque é o preço bruto, né, o de venda todo, menos os 55%, que nesse caso aqui a gente entende como lucro, tá bem? Então x vai ficar igual 216 vezes 100 dividido por 45. Eu já tirei as porcentagens dos dois aqui, tá? Porque vai ficar um em cima e embaixo, vai cortar mesmo. Eu vou simplificar o 45 e o 100 por 5. Aqui dá 9 e aqui dá 20. Fica um pouquinho mais fácil de fazer a conta, tá? Eu vou fazer 216 vezes 20, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 2 vezes 2, 4. E como ali é dividido por 9, eu vou pegar esse 4 vezes 320, vou dividir por 9. Aqui vai dar 4 vezes, né? 4 vezes 9, 4 vezes 36. 36 para 43, 7. Baixo 2 dá 8. 9 vezes 8, 72, nada. Baixo 0, não dá para dividir. Coloca ele aqui. Ou seja, ele foi vendido por um valor de R$ 480. Tá bem? Uma outra forma de fazer seria pegar os valores aqui da resposta, achar 45% dele e 45% desse valor for 216, pronto, você já achou a resposta. Tá? Também é uma sugestão aí que dá para, no momento de desespero, tentar fazer, tá bom? Quinto exercício. Na casa de Rebeca, o gasto diário de água com descargas correspondia a 3/8 da capacidade da caixa. Com a troca por descargas mais econômicas, esse consumo passou a ser de 1/4. Logo, o percentual da capacidade da caixa, não quantos por cento foi economizado entre eles, mas da caixa, né? Então, quando a gente se depara com esse tipo de exercício, repare que ele não tem valores, né? Então, como capacidade, como total, eu posso colocar o valor que eu quiser. Como assim, professor? O valor que eu quiser? O valor que eu quiser. Põe o valor que você achar melhor, tá? Pode usar 100, 18, 15, 14, 3, 17, o número que você quiser fazer, tá bom? Quer ver? Eu vou usar como capacidade 8. 8 o quê? 8. Pode ser 8 litros, 8.000 litros, do jeito que você achar melhor, tá bom? Aí eu vou colocar o gasto de antes. Antes ele gastava 3/8 da capacidade, 3/8 de 8. 3/8 de 8, lembra? Divide pelo de baixo, pega o resultado, multiplica pelo de cima, dá 3. Mas, Micael, por que você escolheu 8? Porque é 3/8 e 1/4. Lembra da fração? O de baixo determina quantas partes vai dividir. O 8 e o 4 o 8 é múltiplo de 4, né? Então eu usei 8 que fica mais fácil. Depois, é 1/4 da capacidade. Ou seja, 1/4 de 8. Mesmo esquema, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 2. Quer dizer que se antes gastava 3, agora gasta 2, né? Então, economia de 1, né? Economizou 1. Esse 1 que economizou equivale a quantos por cento de 8? Então, 8 equivale a 100%, 1 equivale a x. Então, x é igual a 100% dividido por 8. Ou seja, x é igual a 12,5%. Houve uma economia de 12,5%, tá? É isso aí, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Até a próxima aula.